Besouro bombardeiro é o termo comum designado a diversas espécies de besouros da família dos carabídeos. Eles são capazes de produzir um jato de vapor quente que repele os seus predadores a partir de duas substâncias, a p-hidroquinona, C6H4OH2, e o peróxido de hidrogênio H2O2, que ficam localizadas em glândulas na extremidade de sua cavidade abdominal. Quando misturadas, essas substâncias produzem o jato constituído de p-benzoquinona, C6H4O2, como representado pela seguinte equação. Algumas enzimas participam dessa reação e convertem o peróxido de hidrogênio em oxigênio, que, por sua vez, impulsiona explosivamente o jato irritante no predador, aqui a decomposição do peróxido de hidrogênio. Considere as equações termoquímicas a seguir. Ele ainda oferece mais duas equações e pede o seguinte: a variação de entalpia em quilojoules por mol da reação de decomposição do peróxido de hidrogênio. Então, o que ele quer é esse valor de ΔH referente a esse processo de decomposição. E ele oferece três equações cujo ΔH é conhecido. Então, o que a gente deve fazer é a famosa lei de Hess. Nós vamos lembrar que a entalpia não depende do caminho da reação, mas depende do estado inicial e final. Por esse motivo, eu posso usar essas três equações e manipulá-las de modo a, mantendo ou invertendo a equação, manter ou inverter o sinal do ΔH. E a partir disso, somando essas equações, obter a equação cujo ΔH eu desconheço. Então, o que eu deveria fazer para obter essa equação a partir das outras três que foram dadas? No caso, eu vou precisar pegar a primeira equação e vou mantê-la. Ao manter, eu vou aparecer com H2O2 no reagente. Ele já está no reagente da primeira. Quando eu somar com as outras equações, ele vai aparecer no reagente, que é onde eu preciso que ele esteja no final dessa soma de equações. Então, essa primeira, a operação vai ser mantê-la. A segunda equação, eu preciso invertê-la. E por qual motivo? Ao manter a primeira, para que a soma dê somente essas três substâncias, eu vou precisar cancelar essa. E para cancelar, eu vou precisar de uma quantidade igual dessa substância em outra equação, só que do lado dos produtos. Então, para que essa quantidade dessa substância vá para os produtos, eu inverto a equação. Assim, eu vou fazer também com a terceira. Eu invertendo a terceira equação, eu coloco a água do lado dos reagentes. E na hora que eu somar a água que vai aparecer nos reagentes com a água que já tem no produto da primeira, vai haver uma subtração e a quantidade de águas que eu preciso no produto, que é 1, aparecerá ao final da soma. Então, vamos ver? Primeiro, eu vou manter C6H4OH2 mais H2O2. Dica para uma prova aberta é não abolir os estados físicos. Como é uma múltipla escolha e eu preciso ganhar tempo, eu não vou escrevê-las. Produzindo C6H4O2 mais 2H2O. O ΔH dessa reação foi dado e é igual a menos 204 kJ. O espaço impediu que eu colocasse a unidade, mas é importante que se coloque numa prova aberta. Na segunda equação, eu vou inverter. O que é produto vira reagente e vice-versa. C6H4O2 mais H2 forma C6H4OH2. E com a inversão, inverto o sinal do ΔH, que era mais, vai passar a ser menos 177 kJ por mol. Inverto também a terceira. O reagente agora será a água, formando o que antes eram os meus reagentes. H2 mais meio O2. E para essa reação, o ΔH que antes valia menos, agora vai valer mais 286. Mudando a cor da caneta, para ficar mais fácil de entender o que nós vamos fazer. Vamos somar essas equações para ver se a gente obtém a equação que a gente não conhece, o ΔH. Então,
Para isso, olha o que vai acontecer. Quantidades iguais em lados opostos de C6H4O2 eu corto. Mesma coisa do C6H4OH2. O que mais que dá para cancelar? O H2 que tinha na terceira com o da segunda. E aí, o que sobra é 2H2O no produto da primeira e 1H2O no reagente da terceira. Então, agora eu vou subtrair. Vai sobrar 1H2O no produto da primeira. E na hora de somar, isso vai aparecer no produto da equação global. Então, vai ficar como resultado assim. H2O2 formou água mais meio O2. Então, esse é o saldo da soma das equações. Então, agora eu vou somar os ΔHs. Por quê? Se eu obtive a equação de ΔH desconhecido, a soma dos ΔHs das três equações que participaram dessa soma algébrica será o resultado do ΔH. Então, menos 204, menos 177, mais 286 dá menos 95 kJ por mol. Portanto, se esse é o ΔH, a resposta da questão é B de bola.